sabia que a expressão sufragettes foi usada pela primeira vez em janeiro de 1906 em um jornal britânico? Pois é, informações sobre o movimento feminista e a sua trajetória histórica podem estar em qualquer livro. Essa informação que você acabou de ouvir, por exemplo, estava nesse livrão aqui, que se chama A História do Século XX. Você sabia que organismos multilaterais de crédito como o FMI ajudam a financiar o controle demográfico e o aborto? Pois é, essa informação estava aqui no livro IPPF, a Multinacional da Morte, e eu encontrei enquanto estava pesquisando sobre métodos contraceptivos. Você já ouviu aquele argumento de que a violência física que os homens praticam contra as mulheres é equivalente à violência e tirania psicológica que as mulheres fazem contra os homens? Pois é, esse argumento está no livro O Privilégio de Ser Mulher, e eu encontrei enquanto estava procurando algum aspecto biográfico da vida da Simone de Beauvoir. Eu estou aqui contando tudo isso para você apenas para que você tenha uma ideia de quantos livros, artigos, quantas matérias, autores e argumentos é preciso conhecer para combater um movimento ou uma ideologia. Eu tenho certeza que se você é conservador ou tem um pouquinho de bom senso, você já deve ter percebido, por exemplo, que o movimento feminista não é tão bom quanto dizem ser, e que ele não é tão inofensivo assim. Talvez você já tenha notado também que esse movimento não tem tanto a ver com igualdade como dizem por aí. Como eu disse, basta um pouco de bom senso para deduzir algumas coisas sobre os movimentos e ideologias que circulam por aí. Mas para combater algo com efetividade, para debater, para discutir, ou mesmo apenas para entender, o que já é grande coisa, é preciso ler, estudar muito. Eu sei que você, como eu, talvez tenha muitos interesses, interesse-se por várias áreas ao mesmo tempo, seja curioso com absolutamente tudo, e também enfrente aquele problema de não ter tempo nem disposição para todos os assuntos do mundo. Foi pensando nisso que eu aceitei o convite do Burke Instituto Conservador, para apresentar, ministrar uma disciplina no módulo de Introdução ao Conservadorismo. Se você me conhece das redes sociais ou de alguma polêmica da universidade, você deve saber que eu estudo feminismo, porque é um tema que me interessa muito, desde 2012. E se você quiser estudar o feminismo fora desse viés, você vai ter que fazer isso totalmente sozinho. Foi o que eu fiz por muito tempo. Apesar de muitos amigos me indicarem muitos livros maravilhosos, essa é sim uma trajetória praticamente solitária. A minha intenção, ao aceitar o convite do Burke Instituto, é apresentar para você a história e a trajetória do movimento feminista por uma perspectiva não feminista. Pensando em ajudar você que tem interesse por esses assuntos, nós montamos um módulo para introduzir o assunto do conservadorismo. No curso do Instituto Burke, você vai ter acesso a disciplinas sobre economia, cultura, religião e política. A disciplina que eu vou ministrar vai se chamar O Feminismo e seu Impacto na Sociedade. Estudando comigo, você vai aprender um pouco sobre o proto-feminismo, as 3 ondas do feminismo e também as pós-feministas. Eu preparei aulas didáticas com os pontos essenciais e os eventos fundamentais que marcam a trajetória do movimento feminista. Desde o século XV, com a obra A Cidade das Mulheres, até os últimos tempos, com obras como O Problema de Gênero, da Judith Butler, nós passaremos pela história do feminismo, tendo a oportunidade de conhecer autores e livros de contra-argumentação. Além de estar por dentro das principais pautas da agenda feminista e da história das suas defensoras mais célebres, você ainda vai conhecer e ter acesso aos principais argumentos de refutação a esse movimento. Se você gostou da ideia e conhece alguém que também iria gostar, passe no nosso site, burkeinstituto.com, e cadastre o seu e-mail. Assim você vai passar a receber informações sobre os nossos planos de ensino, nossos professores, o nosso evento de lançamento, que vai ser no dia 20 de novembro de 2017, informações sobre os valores e até os planos de aula das disciplinas. Obrigada por ter assistido esse vídeo, contamos com a sua participação e até a próxima!